Mateus, capítulo 16, versículos de 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Esse versículo, ele é muito interessante porque a gente já remete logo àquela situação assim de, para seguir Jesus, a gente trabalhar a humildade mas mais do que isso, leva a pensar num primeiro momento em bens, né? Em parte material, leva para o ter. Mas a gente tem né, quando a gente reflete um pouco mais, a gente consegue entender que tomar a sua cruz tem a ver também com o nosso interior, conosco, porque remete ao dizer assim, abrace-se a si mesmo, as suas fraquezas, as suas fraquezas, as suas forças, o que é saudável, o que não é saudável. Tem um trecho num livro sobre as parábolas de Jesus e sobre as histórias terapêuticas dele, que diz o seguinte: os aspectos saudáveis e os doentes, as qualidades vistosas e as feias, as partes imaculadas e as manchadas, os sucessos e os fracassos, as coisas vividas e as coisas perdidas, o consciente e o inconsciente. Então, quando ele está citando esse trecho, ele está inclusive falando desse versículo que eu acabei de ler. Então, tomar a sua cruz, muitas vezes, significa você aceitar a si mesmo com todas as suas contradições e imperfeições e seguir a Jesus do jeito que você é. Porque se eu for ficar preocupado em seguir Jesus quando eu estiver pronto para isso, quando é que eu vou estar pronto? Não é? E outra, quando a gente vê a história de Jesus enquanto homem aqui na Terra, quando ele chama os discípulos dele, foi muito bem claro que ele escolheu pessoas nas suas subjetividades, pessoas diversas, pessoas diferentes, e cada uma tinha os seus problemas. Quando a gente assiste, por exemplo, aquela série do The Chosen, fica muito, muito claro ali, a gente consegue, né, como a gente é muito visual, fica muito fácil de ter um entendimento ali do quanto eles eram diferentes, do quanto eles tinham feridas também para ser curadas, mas eles foram sendo curados pelo caminho, igual Paulo, né, que encontra Jesus pelo caminho. Jesus não precisa que a gente tenha muita preparação para chegar até ele. Eu vou começar o meu devocional quando eu tiver 2 horas por dia para fazer para isso. Ou, eu vou começar meu devocional quando eu trocar minha Bíblia. Quando eu tiver um livro devocional, quando eu tiver um diário para escrever. Não. Jesus quer que a gente vá até ele do jeito que a gente está. Porque lembra, ele veio para salvar, para perdoar, para libertar. Então ele veio não pelas pessoas perfeitas, ele veio pelas imperfeitas. Não pelas santas, pelas pecadoras. Então ele espera que a gente siga ele da maneira que a gente está, com as nossas perfeições, imperfeições e tudo aquilo que a gente precisa mudar. Estando na presença dele, a gente consegue visualizar melhor o que precisa ser vivido, o que precisa ser alterado, quem somos nós, o que a gente precisa mexer para encontrar a nossa verdadeira identidade, quais são os moldes, quais são as barreiras, as limitações. E isso sozinho é muito difícil. Quantas vezes a gente, inclusive, busca terapia para isso? Para conseguir entender, para conseguir falar sobre nós e nos olhar. Mas, gente, qual é a melhor receita do que estar próximo do nosso Criador? Estar na presença de Deus todos os dias, na presença do autor da nossa história. Ouvir direto da fonte o que a gente precisa preservar, o que a gente precisa alterar. Como diz aqui, então tomar a cruz significa aceitar-se a si mesmo com todas as suas contradições. Lembre-se, o que preocupa você, governa você. Então, não entre no campo das preocupações, mas entre no campo da entrega. Chegue-se mais perto, achegue-se de Jesus. Permita que Ele te acolha, permita que Ele mostre para você aquilo que precisa de mudança. Não fique tentando mudar tudo sozinho para depois você chegar a Ele. O processo, na realidade, é o processo contrário. Você se achegar a Ele para que as mudanças e as transformações possam acontecer.